Senhores, sume aqui uma cadeira aqui, senhores. Senta aí, senhor. Reinaldo, uma boa noite. Ele tá pra você? Os companheiros aqui. Vem. Boa noite a todos. Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 67ª sessão ordinária, de 16 de agosto de 2010. Expediente. Primeira fase. Está em discussão e votação a aprovação das atas da 65ª e 66ª sessão ordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Correspondências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 327/10, deputado federal Valdemar Costa Neto, informando sobre a publicação no Diário Oficial da União, portaria 352 do Ministério da Saúde e Habitação do município de Arujá. Do programa CO, Centro Especializado e Odontológico. Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social do Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços e ação continuada. As correspondências estão à disposição dos seus nobres vereadores na secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 148/2010, que dispõe sobre a ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Projeto de lei número 148, de 28 de julho de 2010, dispõe sobre ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Projeto de lei número 148, de 28 de julho de 2010, a mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata da ampliação de vagas para empregos públicos nos quadros da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Ocorre que a atual Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente necessita-se de aumento do número de vagas dos referidos empregos públicos, uma vez que há escassez de funcionários disponíveis face seu volume do seu trabalho na Secretaria. No aguardo do procedimento desta Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal, dia 28 de julho de 2010, José Abel Larini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 150/2010, que dispõe sobre a denominação de logradouros do loteamento Arujá Lagos Residencial no município de Arujá. Projeto de lei número 150, de 03 de agosto de 2010, dispõe sobre a denominação dos logradouros do loteamento Arujá Lagos Residencial no município de Arujá. Mensagem. Senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata da denominação dos logradouros do loteamento Arujá Lagos Residencial do município de Arujá. Tal projeto visa a aprovação da denominação das ruas para empreendimento citado. No aguardo do processamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 3 de agosto de 2010, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo de número 009/2010, que desincorpora bens patrimoniais da Câmara Municipal de Arujá e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 0009, de
2017/10, de 16 de agosto de 2010, autoria mesmo da Câmara Municipal. Desincorpora bens patrimoniais da Câmara Municipal de Arujá e de outras providências. Exposição de motivos. Pelo presente projeto desincorporado da categoria de bens públicos da Câmara Municipal de Arujá, bens patrimoniais, encaminhando-os aos providências do Poder Executivo. Portanto, colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas com referência ao proposto na apresenta propositura e rogamos especial análise e aprovação desse projeto. Plenário João Godoy, 16 de agosto de 2010, mesa da Câmara. Abel Zelarini, presidente, José Sidney Chaide, primeiro secretário, Reinaldo Gregório Júnior, segundo secretário. Ficam despachados de plano os projetos lidos na presente sessão às comissões permanentes para os devidos pareceres. Está em única discussão e votação das indicações de número 2.205 a 2.219. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à segunda fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para a discussão e votação dos requerimentos de números 542 a 546 de 2010. Pela palavra, o vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, eu peço que seja incluído na pauta um requerimento que não deu para entrar nesse momento. Peço submetido a plenário, por gentileza. Pois não, vereador. Está em discussão e votação requerimento verbal formulado pelo vereador Dr. Márcio para que seja incluído na ordem do dia a solicitação de um requerimento. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. 447/10. Requerimento número 452/10, autoria José Orlando da Silva. Desobstrução e manutenção da caixa de esgoto da tubulação situada no cruzamento das ruas 33 com a rua 32 do Parque Rodrigo Barreto. Requer o serviço ao prefeito municipal, após a deliberação favorável em grande plenário, que nos informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, se há no cronograma de estudo a desobstrução da manutenção da tubulação do esgotamento de águas, que está situada no cruzamento das ruas 33 com a rua 32 no Parque Rodrigo Barreto. Justificativa. A solicitação que ora encaminhada é uma reivindicação dos moradores daquela localidade que reclamam, pois a caixa encontra-se obstruída, exalando um terrível mau cheiro, além do esgoto ao céu aberto que tem exposto naquela localidade. Desta forma, o presente requerimento encontra-se materialidade suficiente para que haja uma atenção especial do chefe do Poder Executivo. Requerimento número 453/10, autoria do vereador Josival Marques de Souza. Implantação da faixa de pedestre na Avenida João Manuel, em frente ao supermercado X. Requer a sua excelência o prefeito municipal nos termos regimentais que informe dentro do prazo estabelecido pela lei qual a previsão para a implantação da faixa de pedestre localizada no local acima mencionado. Justificativa. A implantação se faz necessária devido ao fluxo constante de pedestres no local. Essa solicitação já foi objeto de indicação número 1543 de 8 de fevereiro de 2010. Plenário João Godoy, 16 de agosto de 2010. Josival Marques, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 544/10. Autoria José Marques de Souza. Limpeza e manutenção da conservação das ruas Colégio Rapé, bairro Vertentes. Requer o cientista ao prefeito municipal, após a deliberação favorável em grande plenário, que dentro do prazo estabelecido pela LOM, informe qual a provisão para a execução dos serviços acima citados. Justificativa. O presente pedido se faz necessário devido à referida rua encontrar-se em péssimo estado, prejudicando o tráfego de veículos e causando grandes transtornos aos pedestres, principalmente nos dias de chuva. Essa solicitação já foi objeto da indicação número 1983/10. Plenário João Godoy, 16 de agosto de 2010, Josival Marques de Souza, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor.
Aprovado por unanimidade. Requerimento número 545/10. Autoria, vereador Dr. Wilson Ferreira. Solicitação de equipe de zoonoses. Considerando que vem em virtude da existência de vários lotes vagos, melhores dizendo, abandonados no jardim cerejeiras na região. Muitos moradores constantemente têm reclamado sobre a existência de proliferação de animais roedores. Requer o cientista prefeito municipal, após a liberação favorável em grande plenário, que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, que nos informe se é possível se faça uma dedetização na região mencionada, assim ou combater a proliferação de tais animais nocivos à saúde em nosso município. Plenário João Godoy, 5 de agosto de 2010, Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 546/10. Autoria, vereador Dr. Wilson Ferreira. Solicitação de informações. Considerando que nós temos no projeto de lei número 143, de 07 de julho de 2010, que concede aumento do valor de subvenção das entidades do terceiro setor. Considerando o fato da mensagem ao projeto de lei dar conta de mais de 4 núcleos de alfabetização do município, e que justificaria o aumento do valor do repasse. Considerando que no site www.educarparamudar.com.br existe a informação da existência de 10 salas de aulas em Arujá de ensino de jovens e adultos mantidos pela entidade beneficiada em referido projeto de lei. Considerando que, com a parceria entre o município de Arujá e referida entidade se comparada com a carga horária dos educadores do projeto com a carga horária praticada pelo professor de rede pública municipal, os educadores do projeto deveriam receber uma remuneração superior a cerca de 60% ao que recebe um professor da rede municipal de ensino, e isso sem considerar o número de alunos de sala, o que pode causar um aumento ainda maior dessas diferenças. Considerando o princípio da economicidade, ainda a obrigação do Poder Legislativo é fiscalizar e a aplicação do dinheiro público, considerando que o fato de ter chegado ao conhecimento desse nobre vereador por denúncia anônima, que os educadores da referida entidade, além de receberem remuneração pelas salas de aula, ainda são obrigados, em períodos eleitorais, a trabalharem para candidatos indicados pelos coordenadores da referida entidade. Considerando a importância de ações, projetos como esse, que visam a alfabetização de jovens e adultos, considerando a necessidade de serem esclarecidas essas dúvidas que pairam sobre referido projeto, Educar para Mudar, e a suposta influência de coordenadores em períodos eleitorais sobre os educadores na cidade de Arujá. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal, após a deliberação favorável em plenário, que informa esse vereador, ele presta informações seguintes dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município. A. Forneça a cópia do contrato convênio e parceria entre o município de Arujá e o Centro de Educação e Capacitação Profissional do professor Francisco Alves Saraiva, desde o início até a vigente. B. Como se dá da fiscalização da execução do contrato convênio, parceria em quantas pessoas já foram efetivamente alfabetizadas, quantas pessoas já foram efetivamente alfabetizadas desde o início de avança, com a expedição de certificado e conclusão da 4ª série, atual 5º ano do ensino fundamental. F. A, B, C, D, E. Desculpa, aqui está F. E. A, B, C, D, E. Quantas salas de aulas efetivamente estão em funcionamento em Arujá? O número de alunos matriculados em cada uma sala ainda, onde estão localizados, informando ainda o nome dos alunos, os dias de aula e seus horários. Com efeito, somente com as informações acima possível, uma eficiente fiscalização da execução orçamentária e dos programas de governo para a apresentação do exercício. Plenário João Godoy, 9 de agosto de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vereador, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Sem óculos é complicado. Requerimento número 547/10. Autoria, vereador Dr. Márcio de Oliveira, líder do PRB. Referência às informações sobre o andamento dos processos administrativos sob número
645/2010 e número 169046/2010. Considerando que os processos número 16764/5/2010 trata-se da autorização para a construção do parque temático denominado Nascente do Caputera, no bairro Jardim Real, e por coronário, o processo número 16169/046/2010, que encaminhado as cópias das emendas parlamentares para a concretização do projeto. Considerando que no bairro há uma área que possui cerca de 20 mil metros quadrados, que vilipendiada, ociosa, proferizando roedores, insetos infectologistas contagiosos, sendo ainda como depositário de entulhos e muitos outros. Considerando que a iludida área se adequa para a implantação do parque em tela, além de ser uma propriedade pública considerada ampla, possui acessibilidade com estrada e saída para a rodovia Presidente, tanto quanto preservamos o meio ambiente e urbanização de forma sustentável possa nossa cidade. Fomentado o turismo ecológico, por destacar a nascente de um dos principais rios que irrigam nossa bacia hidrográfica. Considerando por derradeiro que a soma das suas emendas parlamentares conquistadas por este vereador somam 550 mil destinado à infraestrutura do bairro Jardim Real. Requer a excelentíssimo prefeito municipal, após deliberação favorável em grande plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, informações. Primeiro, foi assinado o contrato de repasse das verbas com a Caixa Econômica Federal. Segundo, se não foi assinado, quais os entraves que obstam a referida assinatura. Justificativa. Pelo princípio da razoabilidade, oferecer que o lapso temporal para a assinatura do alude convênio já está ditado. Como se bastasse esse fator, os munícipes do bairro em tela nos cobra com frequência para saber como está sendo tratado os trâmites para a viabilização do projeto. Plenário João Godoy, 16 de agosto de 2010, Dr. Márcio Oliveira, vereador do PSB, líder do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura para discussão e votação da moção de número 102/2010. Autoria, vereador Dr. Wilson. Não. Autoria do vereador Dr. Wilson Ferreira, moção de parabenização. Requer a mesa, após a deliberação favorável em plenário, que faça considerar as análises da Casa de Leis, uma moção de parabenização às diretoras, vice-diretoras, coordenadoras, professores, funcionários das duas seguintes escolas estaduais situadas em Arujá, que conseguiram respectivamente o primeiro, segundo e terceiro melhor colocação dentre as escolas públicas de Arujá do Exame Nacional do Ensino Médio. Enem 2009, ao saber. Primeiro colocado, 545.441, Escola Estadual Professora Ana Maria de Carvalho Pereira. Segundo colocado, 6.176, Escola Estadual do Professor Edir Paulino Buquerque. Terceiro melhor colocado, 6.929, Escola Estadual Professor Elise Garcia Diniz, ensino fundamental, médio. Como cedido, uma das maiores malezas do Brasil é a falta de políticas públicas educacional pujante, capaz de emocionar e emancipar socialmente os nossos jovens. Pujunça, mesmo sociedade, só assim, nos palanques eleitorais passar as eleições, as promessas de educação pública eficiente se perdem ou, quiçá, são encaixadas juntamente com as demais peças utilizadas para a mensagem dos palanques
e que novamente ocupam os discursos nas eleições seguintes e assim sucessivamente. Na vanguarda de uma luta pela melhoria da qualidade de ensino público estão os educadores da rede pública, diretores, vice-diretores, professores e demais envolvidos no processo educacional, mas cuja peleja, muitas vezes, a fragilidade por falta de uma infraestrutura adequada. Não bastasse as dificuldades logísticas da educação básica, da educação pública, há fato pela receber toda a sorte dos alunos. A escola pública não pode recusar ninguém. Enquanto a escola privada pode fazer opção pelos melhores alunos, por aqueles mais aptos a atingir os melhores desempenhos, a escola pública recebe jovens com essas características, mas também aqueles que, devido às condições sociais que vivem, possuem poucas possibilidades de atingir o desempenho desejado. E o pior, que ambos convivem no mesmo ambiente. A escola publicada não discrimina. Daí porque, certamente, uma das explicações para as escolas privadas atingirem os melhores resultados no Enem e nas outras avaliações, enquanto as escolas públicas estão sempre nas colocações menores. E, enquanto populada, educação pública de qualidade não passa mera conjectura eleitoral. Só com educadores envolvidos e dedicados no processo educacional público é que nossos jovens poderão ter alguma esperança de emancipação social. Em Arujá, apesar de todas as dificuldades, merece nosso respeito e admiração, trabalho dedicado dos educadores das escolas acima, que conseguiram os 3 melhores classificação dentre as escolas públicas de Arujá, no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, do ano 2009. O trabalho dos educadores dessas escolas principais motivam em jubilo, pois representa a certeza de que, apesar das adversidades, é possível dizer aos jovens da nossa cidade que caminho do sucesso existe e ele passa obrigatoriamente pela escola e por pessoas que nos dedicam de forma integral nos seus sucessos. Também é necessário essa homenagem para que as demais escolas possam seguir o exemplo dessas 3 primeiras colocadas e que buscam por uma educação de qualidade transcenda os interesses muitas vezes mesquinhos, daquela que só lembram-se delas nos palanques eleitorais e que cada vez mais nossa sociedade possa ter esperança de dias melhores e de uma emancipação de nossos jovens. Muito obrigado, educadores, por reaviverem nossa esperança. Parabéns. Diante de tudo isso, esta Casa de Leis, que abriga os representantes do povo de Arujá, deve reconhecer e parabenizar a dedicação dos educadores das escolas acima, assim, encaminhar-lhes essa singela homenagem como forma de dizer-lhes respiso. Muito obrigado. Requeiro de cópia desse ato seja encaminhada às escolas abaixo, denominada como pessoas dos dirigentes, coordenadores, professores e funcionários. Primeiro lugar colocado, Escola Estadual Professora Ana Maria de Carvalho Pereira, Rua Oscar Chavão, sem número, Jardim Emília, Arujá. Diretora Miriam, vice-diretora Andréia Martins, coordenador de ensino Flávio, coordenador de ensino fundamental ciclo Emerson Rodrigues de Souza. Desculpa, nome vereador, eu acabei não dizendo o sobrenome aqui, tá? Segundo melhor colocado, 6.176, Escola Estadual Edir Paulino Albuquerque, Rua Aristides Ramos Santos, 111, Parque Rodrigo Barreto, Arujá, São Paulo. Diretora Dirce Correia Arantes, vice-diretora Janete Pereira, vice-diretor Ubirajara Luiz Soares, coordenador de ensino médio Maria Cleide dos Santos, coordenador de ensino fundamental 2, Nilo João Simão. Terceiro colocado, Escola Estadual Edir Garcia Diniz, ensino fundamental médio, Rua Maranhão, sem número, centro de Arujá. Diretora Sidônia Aparecida, vice-diretor Lídia Ferreira, Maria de Fátima Simão Cardoso da Silva. Coordenador de ensino médio Maria José, coordenador de ensino fundamental ciclo 2 Vanessa de Moraes, coordenador de ensino médio noturno expletivo Marilene Gomes. Plenário João Godoy, 13 de agosto de 2010, Wilson Ferreira da Silva, vereador do PSB. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à palavra livre.
Com a palavra, vereador doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero aqui cumprimentar a imprensa da Arujá, cumprimentar o Vanderlei do PMDB, cumprimentar o Cleilton do PPS, a ex-vereadora desta casa, Ifigênia, senhoras e senhores, internautas. Senhor presidente, o que me traz aqui é falar sobre a moção que eu tive o apoio de vossas excelências, vereadores, e que diz respeito à parabenização das 3 melhores colocadas dentre as escolas públicas de Arujá no Enem 2009. A Escola Estadual Ana Maria de Carvalho Pereira ocupou a 1ª melhor colocação na cidade, a 2ª melhor colocada, a Escola Estadual Professor Edir Paulino Albuquerque, e a 3ª melhor colocada, a Escola Estadual Professor Esli Garcia Diniz, que é de ensino fundamental e ensino médio. O objetivo dessa moção, que foi aprovada e que será encaminhada às direções dessas escolas, é que a escola pública, de uma maneira geral, o ensino público, de uma maneira geral, vem sofrendo um desgaste há muitos anos, né? Com essa progressão continuada, aonde o jovem não repete mais de ano e passa por um conceito, e esse conceito nem sempre é o que lhe avalia, quando ele termina o ensino médio, é que ele vai para o mercado de trabalho muitas vezes, vai prestar um vestibular, e é neste momento que a gente fica sabendo a qualidade do ensino. E é evidente que a colocação das escolas que tiraram em 1º, 2º e 3º lugar aqui na cidade de Arujá, aparentemente não é uma boa colocação. A 1ª colocada ficou na posição de 5.441 e a 3ª na posição de 6.929. Mas, na verdade, foram avaliadas, nobre vereador Márcio, 34 mil e poucas escolas no Brasil inteiro. Então, se você fizer uma comparação entre as 34 mil escolas, considerando, inclusive, que o Colégio Alfa parece que ficou em 2.700 e essa colocação, cerca de 2.790, parece-me foi a colocação do Colégio Alfa, que é particular. Veja que a nossa melhor colocada não está distante disso. E aí, a gente faz uma reflexão de que existe sim alunos de qualidade, estudantes, jovens interessados na rede pública de ensino. O que falta é a oportunidade, é o ensino de qualidade. Se os 14 alunos de cada uma dessas escolas conseguiram essa colocação, imagine, vossas excelências, se o ensino fosse de qualidade. Então, eu não poderia aqui deixar de fazer essa moção de parabenização, porque a gente sabe que por trás dessa colocação tem um trabalho muito profundo, muito profícuo dos educadores, e que a gente precisa começar a valorizar o professor da rede de ensino regular, que eles estão dando um show com a falta de infraestrutura que existe na educação em todos os níveis. Então fica aí registrado os parabéns, agradeço a vossas excelências, que eu acredito que isso vá servir de incentivo para que as outras escolas públicas que não tiveram uma colocação tão boa como essas, possam se entusiasmar, possam querer participar entre as 10 mil melhores colocadas no exame do ensino nacional do ensino médio. Era isso, senhor presidente. Um minuto adicional, por gentileza, que eu queria também falar a respeito do meu requerimento 545,
de 2010, que solicita que seja feita a detetização dos lotes abandonados na... O carro aquapô, não sei dizer esse nome, sei que o carro planeou na água ali em frente àqueles conjuntos de prédio e adentrou ao rio, houve perfurações e tudo mais, e eu perdi 3 amigos, mas ganhei mais 2 irmãos que sobreviveram desse acidente. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque esse vereador, desde 2005, vem batalhando para que tivesse na cidade radares. Lombadas eletrônicas, radares não, lombadas eletrônicas. Os demais pares aprovaram documentos, aprovaram indicações, requerimentos. Indicações 473, indicação 639, requerimento 719. E eu queria só agradecer aos demais pares que confiaram em mim, na minha cobrança. Porque esse vereador, se hoje Deus resolvesse tirar minha vida, estaria feliz. Porque eu vou ficar na história de Arujá, salvando vidas. Se não houvesse, só nesse final de semana, a semana passada, há 15 dias, os radares lá, teria acontecido mais um acidente lá. Porque houve acidente, antes de instalar os radares, há 15 dias atrás, os motoqueiros bateram lá. Então, gostaria de deixar bem claro aqui os nobres colegas que apoiaram essa indicação, que apoiaram o meu requerimento. Eu sou prefeito e o diretor de trânsito, senhor Edson. Esse vereador deixa aqui registrados na dessa casa os meus parabéns mesmo de coração. Nós vamos passar a partir de hoje, dia 16, salvar vidas no município de Arujá. O Departamento de Trânsito tem conhecimento que só na Mário Covas morreu mais de 100 pessoas já. Mário Covas, não só nas ruas de Arujá, mais de 100 pessoas de acidente nos últimos anos. Então é só isso, senhor presidente, muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 144/2010, que dispõe sobre a criação de emprego público para a Secretaria Municipal de Finanças. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 147/2010, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura dos empregos públicos de diretor de creche, diretor de pré-escola, diretor de ensino fundamental, diretor de supletivo e diretor de escola especial na Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 151/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 143/2010, que dispõe sobre o aumento do valor da subvenção repassada ao Centro de Educação e Capacitação Profissional, professor Francisco Alves Saraiva. Está em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, eu requeiro que seja lido o voto em separado da Comissão de Orçamento e Finanças a respeito desse projeto, por gentileza. E também, senhor presidente, pela ordem, que a leitura fosse pausada, porque há uma reclamação na cidade que a população não tem alcance daquilo que é lido aqui na mesa. Então, que fosse feita uma leitura pontuada, considerando as vírgulas, os pontos, para que a população consiga compreender a leitura. Muito obrigado. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 143/2010 dispõe sobre o aumento no valor da subvenção e repasse do Centro de Educação e Capacitação Profissional Francisco Alves Saraiva. Autor, Abel Zelanini, Prefeito Municipal de Arujá. Primeiro relatório.
O projeto de número 143 de 2010, de autoria do prefeito municipal de Arujá, tem como objetivo o aumento no valor da subvenção repassada ao Centro de Educação e Capacitação Profissional Francisco Alves Saraiva, dos atuais R$ 4.450 para R$ 5.850, gerando um aumento de despesas no importe de R$ 1.400. Extrai-se do relatório do impacto econômico-financeiro que só o aumento do repasse, isto é, os R$ 1.400, sendo que hoje já se repassa R$ 4.450, ocasionará uma despesa no presente exercício para os cofres públicos da ordem de R$ 8.400. Ano seguintes, repite-se somente esse aumento no valor de R$ 16.800. O projeto conta com o parecer favorável do jurídico da Câmara. Voto em segundo, em repassado. Com o devido respeito ao parecer exacerbado pelo setor jurídico da Câmara Municipal, o projeto, do ponto de vista orçamentário, financeiro, não tem condição de tramitação. Isto porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim conhecida, a Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece no artigo 15º que serão considerados não autorizados, irregulares, lesivos ao patrimônio público e geração de despesas ou assunção de obrigação que não atenda ao disposto no artigo 16 e 17. Com efeito ainda, o relatório de estudos de impacto econômico e financeiro tem atendido parte do artigo 16. Temos que o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi atendido. Estabelece que o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que considera-se obrigatório e caráter continuado a despesa corrente devida da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para ante a obrigação legal de sua execução, por um período superior a 2 exercícios. É exatamente o caso do projeto de lei analisado, cujo estudo de impacto comprova que a despesa é estabelecida para o exercício atual, para o seguinte e para o posterior. Disse o inciso 1º, disse do artigo 17, os atos que criarem ou aumentarem despesas que trata do caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. É exatamente aí que o projeto de lei número 143 de 2010 possui vício formal, pois ainda que atenda a disposto do artigo 16, primeiro, que da referida lei, que a responsabilidade fiscal não diz que onde virá o dinheiro para cobrir essa despesa. Não baseia-se isso, o projeto de lei número 143 de 2010 desatende peremptoriamente o inciso 2º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que haja a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo referido no inciso 1º do artigo 4º, devendo seu efeito financeiro nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente de despesas. O parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, referido pelo parágrafo 2º do artigo 17 da mesma lei, trata exatamente das
metas anuais estabelecidas para o exercício. Logo, o assunto de nossas despesas, como é o caso estabelecido, só seria viável do ponto de vista econômico-financeiro se, além de atender os dispositivos acima, ainda houvesse a comprovação de início de medida como a redução de despesas ou a elevação de alíquotas de imposto e etc. Tais obséquios não acompanharam o referido projeto, por isto, o projeto de lei número 143 de 2010, do ponto de vista econômico-financeiro, da forma como está, fere a lei de responsabilidade fiscal e não tem condição de tramitação, por o parecer de vício de formal. É como voto. Câmara Municipal de Arujá, 6 de agosto de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vice-presidente. Está em discussão. Senhor presidente, eu quero deixar bem claro que o meu voto não será contrário, mas eu vou me abster de votar nesse projeto de lei. Nós precisamos decidir aqui se nós estamos apenas para chancelar os projetos de leis que vêm do Poder Executivo, carimbar, eu já disse isso, meros carimbadores de projetos de lei, ou estamos para cumprir aquela missão constitucional que todos nós, em determinado momento, juramos fazê-lo aqui nesta Câmara Municipal. O que significa? É evidente que o projeto, a alfabetização de adultos, é um projeto importante. E que talvez o que se repassa hoje para a associação não seja nem suficiente. E talvez o valor que se pretenda aumentar nem seja ainda suficiente. Todavia, para que este projeto tenha condição de tramitação, ele precisa atender à lei de responsabilidade fiscal. E seria muito simples que o prefeito, através da sua Secretaria de Finanças, tivesse encaminhado a notícia, a informação de onde vem esse dinheiro. Porque tudo que se aumenta de despesa, que não está prevista no orçamento, acarreta uma mitigação, uma diminuição dos projetos, do que se aplica, o que deveria ser aplicado nos projetos que nós aprovamos na Lei Orçamentária Anual e já vinha sendo aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu vou me abster. Eu gostaria que nem fosse colocado em primeira discussão e votação, e falei para o líder do governo para esse projeto retornar e vir, para dizer de onde vem esse dinheiro. Porque aqui só está dizendo para onde vai, mas não diz de onde vem, e também não diz, senhor presidente, quais os projetos e os programas estabelecidos na Lei Orçamentária Anual que serão prejudicados por este repasse. Então, veja, é uma questão de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O voto que eu fiz foi absolutamente fundamentado e eu estou tranquilo. Eu não voto ou deixo de votar pelo mérito do projeto, é pelo vício formal. E eu quero alertar mais uma vez aos nobres vereadores aqui presentes, e não é uma ameaça, não é. É uma constatação. A lei Ficha Limpa, que estabeleceu requisitos, novos requisitos para elegibilidade, ela relativizou a inviolabilidade parlamentar do vereador e do parlamentar. Quando ele votar num projeto que é manifestamente ilegal, ele pode ser responsabilizado. Então eu quero alertar que lá na frente ninguém vinha dizer que quando a gente tomar uma medida mais esdrúxula, uma medida mais contundente, não venham dizer que a responsabilidade é nossa. Então, veja, o meu voto de abstenção que eu vou dar nesse projeto, eu quero que haja essa conscientização de vossas excelências, até porque se não houvesse nem quórum, ou não fosse aprovado, poderia vir um projeto, um novo projeto,
com o estudo de impacto econômico financeiro, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele fala que considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 anos, a 2 exercícios. É exatamente isso que estabelece. E diz o parágrafo 1º do artigo 17, os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no artigo 16.1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e esta parte foi cumprida, e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, dentre outros. Então, veja, eu vou me abster para não votar contra o mérito, mas formalmente o projeto não tem condições de tramitação. Está em discussão. Com a palavra, vereador Coceira Cabelo. Breve, senhor presidente. Sou favorável ao projeto e figurinha carimbada que não existe não, nobre vereador. Estou no meu 2º mandato e voto de acordo com a população. A população acha que merece ser votada, a gente vai votar. Então, o plenário é soberano. Que figurinha carimbada, quero lembrar, deixar bem claro que eu não sou partidário, não. Sou a favor da população, é só isso. Está em discussão. Com a palavra, vereador Souzão. Senhor presidente, demais pares, por presente. Senhor presidente, quando a Comissão de Finanças analisa um projeto nessa casa, do qual eu faço parte, eu, vereador Valmírio, vereador Dr. Wilson, nós fazemos uma análise em cima do parecer jurídico dessa casa. Na verdade, nós temos 2 advogados. Um é a doutora Renita, que está há vários anos aqui nessa Câmara, e todos os pareceres, 99,9% dos pareceres que ela emite, são legais. Então, nós, vereadores, vamos através de um parecer da nossa Secretaria Jurídica. Porque, muitas das vezes, eu sou leigo em determinados assuntos. Então, eu acompanho o parecer da doutora Renita. Segundo, aqui tem um impacto, não sei se é da forma que o vereador exige, pede, mas tem um impacto financeiro aqui, e esse parecer dela é em cima desse impacto financeiro. Segundo, o prefeito não está aumentando a subvenção, ele está aumentando 4 núcleos, e como tem 4 núcleos, tem que se aumentar a subvenção. Como é que vai pagar o professor? Então, na verdade, ele não está dando um aumento por dar, está dando um aumento porque está desde outubro, se não me engano, esses 4 núcleos funcionando, sem ser remunerado. Então, na verdade, ele está aumentando a subvenção, porque ele está aumentando mais salas de aula. Então, eu voto favorável em primeira, em segunda, e tudo que for para a educação, pode contar com o meu apoio, que eu votarei sem medo e com uma maior transparência. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, senhoras e senhores presentes nessa sessão, a ex-vereadora, sempre vereadora Efigênia, Vanderlei do PMDB. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma explanação para motivar o porquê que eu vou votar favorável a esse projeto e se é que tem algum vício, nesse projeto de cunho formal. Eu peço que Vossa Excelência retifique, se está constando em ata, para que seja retificado, mas o meu voto é favorável pelo seguinte sentido. Eu acho que todo recurso que venha a calhar para o terceiro setor, que venha a favorecer o terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, é muito bem-vindo. Por quê? O terceiro setor, vereador Efigênia, é um setor sem fins lucrativos, que caminha com as suas próprias pernas. Então, todo subsídio que vem do poder público, seja ele da esfera municipal, estadual, federal, para dar consecução, para robustecer essas atividades já desenvolvidas, sem a contrapartida do poder público, eu voto favorável, sobretudo porque está direcionado na área da educação, que eu acho que é a porta de entrada para que todos nós aqui, que somos homens públicos, que defendemos a sociedade arojaense no âmbito desse município, nós estamos buscando a verdadeira transformação social. E a porta de entrada para a transformação social é a educação. Eu acho que o sonho de todo munícipe é saber ler e escrever. Eu acho que é o primeiro dever. Eu acho que a pessoa, quando isso faz parte dos princípios mais nobres preconizados na nossa Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Então eu voto favorável. Eu não tomei conhecimento, nobre vereador Wilson, do parecer, mas deixo registrado que se tem algum vício ainda em tempo,
que seja retificado pelo Poder Executivo, mas no mérito do projeto, eu estou motivando o meu voto, porque eu acredito bastante nesse trabalho, que é o Educar para Mudar, aqui no município de Arujá. Tive a oportunidade de estar na Associação de Moradores do Jordanópolis, Nova Arujá, e aferir com os meus próprios olhos o alento que esse projeto leva às pessoas mais simples, né, que não teve a necessidade desse projeto que é tão nobre e tão salutar para a cidade de Arujá. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com voto de abstenção do vereador Dr. Wilson Ferreira. Passamos ao uso da palavra. Com a palavra, o vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, internautas que nos assistem nas suas casas. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna, nesse momento aqui de explicação pessoal, é um requerimento que consegui inseri-lo em tempo na pauta dessa sessão, que se refere a um projeto que nós estamos trabalhando no Jardim Real. No Jardim Real, em frente à empresa Ber Brasil, uma das empresas que empregam o maior número de funcionários aqui do nosso município, existe uma área ociosa, vilipendiada, onde está proliferando roedores, insetos infectocontagiosos e, ferindo a arquitetura da cidade. Então, eu fiz o mais difícil enquanto vereador dessa casa, nobre vereador Valmir. Eu estive em Brasília, senhor presidente. Eu gostaria de registrar aqui, até para a imprensa, que enquanto eu estive como secretário, 6 meses, eu não usei nem o meu caixinha de... Como é que fala? Aquele caixa... Como que é, vereador? O caixa de despesa. Nem isso eu usei. Eu estive em Brasília, eu gostaria que todos aqui que estão me ouvindo soubessem as minhas expensas. Eu arquei com a minha passagem aérea, arquei com o meu hotel, arquei com o meu almoço e fui em função de lutar pelo interesse do cidadão arujaense para que nós consigamos tirar essa área vilipendiada da ociosidade, dar uma função social a ela, fomentar o turismo ecológico na nossa cidade e conseguir o mais difícil, que é o dinheiro. Tem uma emenda de 400 mil, vereador Dr. Wilson, e uma de 150 mil, de 2 deputados federais. Isso foi direcionado ano passado, esse ano. Então eu justifiquei que pelo princípio da razoabilidade, afere-se que o prazo já dilatou. E eu gostaria de cobrar um empenho forte, nobre presidente. Eu gostaria que o senhor também intercedesse com força junto à Secretaria de Planejamento. Por quê? Porque eu estive em Brasília e fiquei entristecido. E eu tive com o prefeito municipal, porque enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico não tinha aquela senha do SICONV. O SICONV, para quem não sabe, é o Sistema de Convênios do Governo Federal. Cada prefeitura tem uma senha e você consegue visualizar tudo que existe para o município na esfera federal. Como eu era desprovido dessa senha, eu fui até Brasília. O deputado me cedeu a senha dele. E quando eu abri a tela, o que acontece? O objetivo do convênio, a justificativa do convênio e o número da agência da conta bancária da Caixa Econômica Federal não estava ali mencionado. Aí eu fiz um documento, um memorando, encaminhei ao secretário de Planejamento, ele retificou isso em tempo. Só que não era para acontecer isso. Por quê? Eu só tive conhecimento disso porque eu estive em Brasília, usei a senha do SICONV, do deputado federal que direcionou o recurso, verifiquei que tinha um vício formal na proposta que foi exarada ali no sistema pela internet. E o que acontece? Isso vai gerando morosidade. E eu quero ainda nesse mandato, até o final desse mandato que nós estamos cumprindo, em 2012, verificar um parque temático. Por quê? 400 mil reais é para a infraestrutura urbana do turismo. E 150 mil reais é para infraestrutura urbana. Se nós fragmentássemos esse recurso para fazer pavimentação esparsa nos bairros da cidade, ou seja, nós íamos fazer pouca coisa. Então eu tive uma ideia de pegar e urbanizar aquela área, que é uma área que dá acesso de entrada e saída para a rodovia Presidente Dutra, para que ficasse ali um cartão postal da cidade. Aquela área já foi feita as guias ao redor dela, de 20 mil metros quadrados, já foi licitada a iluminação, e agora esse parque temático vai ser o parque temático nascente do Caputera, porque muitos não sabem, mas dentro dessa área, vereador Souzão, nasce um dos córregos que irrigam a bacia hidrográfica da nossa região, que é o Caputera. Então, sentado em consenso com a Secretaria de Planejamento de Obras, tivemos uma iluminação e demos o nome, intitulamos Parque Nascente do Caputera. E esse sonho
já está 50% concluído. Por quê? Nós temos o dinheiro. Agora eu peço um empenho nesse requerimento, invocando o princípio da razoabilidade, porque já era para ter sido assinado esse convênio. Então eu peço encarecidamente o apoio de todos os pares, do prefeito municipal, para que nós não venhamos a perder esse recurso, venhamos a assinar esse convênio, porque eu quero inaugurar esse parque com todos os vereadores dessa casa, com o prefeito municipal, com os secretários, e vai ser uma alegria para todo cidadão que reside no Jardim Real. Então essa luta, senhor presidente, está aí. Eu tenho vários documentos já nesse processo administrativo que deflagramos enquanto secretário, e eu vou estar lutando passo a passo e acompanhando aqui desta Casa de Leis todos os trabalhos. Então eu peço que seja dada uma deferência, porque é recurso público do governo federal e tem que ter uma tecnicidade por parte da secretaria para que isso venha a sair do papel, até porque já foi empenhado esses valores. Eu tenho os documentos dos deputados, que um é do Ministério do Turismo, R$400 mil, e o outro é do Ministério das Cidades, 150 mil. Tive nos ministérios em Brasília, tive 3 vezes em Brasília, as minhas expensas, as minhas custas, pagando passagem e tudo. Então, eu não quero ficar sozinho nesse barco, eu quero que todos estejam comigo, porque eu quero contemplar a efetividade para otimizar a qualidade de vida daquele cidadão tão carente e tão necessitado que reside ali no Jardim Real. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Tá ok, vereador. Nós vamos solicitar as informações. Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, o público presente, agradecer demais a presença de todos aqui por conta desse frio. Sair de casa não é fácil. Agradecer demais a presença de todos vocês aqui. A Deus por naturalmente nos ter dado saúde e vigor para estar aqui defendendo os direitos da nossa população. A imprensa que nos cobre todas as sessões aqui para levar as informações daquilo que é discutido aqui às casas das pessoas que leem os jornais, aos internautas que nos assistem das suas casas. Quero agradecer aqui, fazer uma deferência especial à vereadora Ifigênia. Muito obrigado pela presença. Prefeito, presidente, o que me traz aqui, nesta tribuna, é o seguinte: eu preciso agradecer ao prefeito, através da Secretaria de Obras, por ele estar fazendo aí o recapeamento asfáltico em vários bairros da cidade, na Rua 24, na Rua 1. A gente ainda tem o hábito de chamar de Rua 1, de Rua 24, porque a gente ainda não tem, ainda não está ainda aflorado na cabeça da gente os nomes das ruas, das 92 ruas, das 6 avenidas lá do Parque Rodrigo Barreto. O Jardim Planalto, as várias ruas do Jardim Planalto, aqui atrás da Câmara, a Rua Célio de Matos Oliveira, aqui no Jardim Albino Neves, entre outras. É lógico que está sendo feito muito, mas a gente faz aqui um deferimento a essas, que a gente naturalmente teve alguma coisa a ver com isso, no que diz respeito à indicação, a alguma coisa no que diz respeito a um documento que a gente protocolou nesta casa, solicitando que esses serviços fossem feitos. A retomada também, presidente, do procedimento, da reabertura do procedimento das obras da UBS, lá do Jardim Real, o nobre colega Dr. Márcio estava se referindo à questão daquela área da prefeitura ali. Aquilo, naturalmente, já era para estar muito adiantado, aquela obra da UBS, mas por N motivos, naturalmente alheios à vontade do prefeito, ela não está. E agora foi retomado, naturalmente, depois de ter, como diz o nobre colega, extirpado a empresa anterior lá, e agora se colocou novamente à disposição para que a licitação pública fosse feita. No que diz respeito à questão dos táxis, já tem um projeto que a gente elaborou juntamente com o vereador Souzão. Aliás, eu aproveitei um projeto do vereador Souzão, elaborei um novo projeto junto com aquilo que a gente tinha de vontade de colocar para que os táxis fossem reorganizados na cidade, Então, aqueles pontos chamados pontos livres, eles tivessem uma rotatividade de todas as placas, contemplando todos, mas para que aqueles que têm os seus lugares, os seus pontos nos determinados locais determinados pela prefeitura, que eles fossem respeitados. E além do que o nosso colega o vereador Souzão colocou, também lá no Recanto Primavera, na região lá do Jardim Emília, também há uma solicitação de vários moradores daquela região solicitando que lá também tenha o ponto de táxi.
Então, esse projeto está quase pronto, a gente vai, naturalmente, colocar ele o mais rápido possível para que seja votado e a população possa ganhar em serviço. No que diz respeito à questão da progressão continuada, no que diz o nobre vereador doutor Wilson na questão dessa moção, realmente o nível, né, dos alunos, ele despencou, ele não caiu, por conta dessa progressão continuada, que realmente passa de qualquer forma o aluno, e o aluno, a questão da gente ter um hospital público aqui na cidade. E já é de conhecimento de todos os colegas que esse vereador que vos fala já vem... Obrigado, presidente. Já vem desde o primeiro dia do mandato defendendo que vocês me ajudem a colocar na cabeça do prefeito que a FUNANSE, a Fundação Municipal de Assistência Médica de Saúde e Estudos, que tem uma área de 30 mil metros quadrados, com uma escritura passada para essa entidade pública, e vocês, naturalmente, acho que deviam estar pensando que eu estava brincando. Então, a área existe, foi passada uma escritura pública para a FUNANSE, que é uma fundação municipal. Então, eu conclamo aos colegas que me ajudem a tirar esse projeto definitivamente do papel e aproveitar a verba do PAC. Assim como o colega foi até Brasília, como disse, por suas próprias escusas, para defender também aquilo que você tem. Eu quero que você e todos os outros colegas nos defendam, porque é um projeto de suma importância para a cidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, internauta que nos assistem de suas casas. Senhor presidente, eu ouvi a ex-vereadora Ifigênia, que estava aqui presente, dizer, depois que foi aprovado o projeto de lei, segunda-feira você pode não estar aqui, falou para mim. E, de fato, amanhã eu posso não estar aqui, senhor presidente, porque a cada dia eu faço o meu trabalho de vereador como se fosse o último dia, porque, efetivamente, eu não fui eleito vereador, estou como suplente. Já falei para o senhor prefeito, o cargo é do professor Juvenil, ele está à disposição para, na hora que ele quiser retomar, mas eu tenho a obrigação e o respeito com as pessoas, com as 652 pessoas que votaram em mim, e depois do meu juramento, a toda a população de Arujá, de fazer aquilo que me tranquiliza, que me deixa ir para casa com a minha consciência tranquila, porque se amanhã eu não estiver mais aqui, eu não tenho mais nada a dizer para a população de Arujá. É evidente que eu gostaria de continuar o trabalho, sair candidato a vereador novamente, ganhar a eleição, me entusiasmar, mas o fato é que eu sou vereador por um dia só. Todos os dias eu acordo vereador, mas eu não sei se no dia seguinte eu vou acordar. Então, quando eu acordo vereador, eu não sei se... Bom, hoje eu sou. Então, é por isso que as minhas ações, as minhas atitudes são sempre últimas, são sempre no limite, no limiar das coisas, porque eu não sei se amanhã eu vou ser, mas uma coisa pode ter certeza, ex-vereadora Ifigênia, a minha consciência é sempre tranquila. E eu não me absti pelo mérito do projeto que favorece a sua entidade. Eu me absti porque efetivamente existe um vício formal. Eu acho até que é pouco até para um projeto de alfabetização. E se as informações forem complementadas do estudo de impacto econômico financeiro que atendeu apenas o artigo 16.1 e não o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu voto favorável. Mas hoje existe esse vício formal. Não estou votando, me abstendo com relação ao mérito, mas com relação à formalidade. Agora, também me espanta que tenha gente que não tem apego ao cumprimento da lei. Isso é muito ruim. Eu, com todo respeito aos posicionamentos dos nobres colegas que me antecederam, eu respeito muito o voto deles, porque é o que convém à democracia. Mas o fato é que esta Casa de Leis, pelo que eu sei, nos últimos anos, talvez na última década, não teve uma conta julgada regular pelo Tribunal de Contas.
todas foram reprovadas. E o foram com a assessoria jurídica, a consultoria jurídica de uma advogada que está aqui há anos. Então, convém que sejamos cautelosos para que essas desaprovações não virem rotina, porque é muito feio, muito triste para esta Casa de Leis não ter o mínimo de respeito com as leis federais, com a Constituição, enfim. Mas o respeito, o voto. Eu só digo porque isso, evidentemente, até me prejudica, caso as contas desta casa, enquanto eu estiver aqui, venham a ser julgadas irregulares. Mas, como eu tenho um comportamento sempre linear, eu não posso abdicar dos meus valores, dos meus princípios, para considerar legal uma coisa que é ilegal. Me desculpem. E a população de Arujá pode ficar tranquila. Se eu for vereador hoje, até a meia-noite, eu estarei tranquilo e podem ter certeza, eu respeitei cada um dos 652 votos que eu recebi. E se eu tivesse recebido mais, também estariam respeitados. E respeito cada cidadão dessa cidade. Não devo nada. E tem sido assim, não só na Câmara Municipal, em todas as minhas atividades, em todos os empregos que eu passei, quando eu saí, eu não fiquei devendo nada. Eu acho que tem que ser assim. Né? Eu acho que o homem ele tem que se comportar de maneira que todos os dias ele vá para a sua casa e consiga olhar nos olhos do seu filho, da sua esposa, da sua família e dizer, hoje eu cumpri o meu dever. É isso que eu venho fazendo aqui. Muito obrigado a todos. A palavra, vereador Coceira Cabelo. Senhor presidente, queria deixar registrado nos anais dessa casa que esse vereador fez uma indicação número 2205/10. Foram retirados os playground lá do bairro Limoeiro. Eu gostaria muito que o subprefeito recolocasse os playground através da Secretaria de Obras, porque as crianças que lá moram não tem nenhum local assim para estar brincando, muito menos jogando pelo menos no futebol, porque a quadra também lá está em péssimo estado. Também tem a indicação número 2207, sobre a iluminação pública da Dira Barbosa Neves, vários pontos sem luminárias. E a indicação que eu gostaria de chamar a atenção do seu prefeito, que deve ser uma escola estadual, mas ele deve intervir lá o mais rápido possível, é 2209, a respeito da escola Geraldo Barbosa de Almeida, no bairro do Mirante. Lá tem um local ermo lá, com matos e sem muro, onde os próprios jovens estão usando para atividades ilícitas, uso de drogas, uso até mesmo de sexo no horário noturno. Então, gostaria que o seu prefeito desse uma analisada melhor nessa indicação, para que fechasse, cobrasse o governo do Estado, para se fechar o mais rápido possível aquele muro da escola do Mirante. Só isso, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.